Olá, sou o professor Mauro Henrique Soares da Silva, sou aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas, e tenho muito prazer de estar aqui com vocês no primeiro Simpósio Brasileiro de Biogeografia. Quero agradecer, acima de tudo, à ANAP pelo convite e principalmente parabenizar por encontro, uma vez que a gente está almejando há muito tempo que a biogeografia ocupe os espaços e os cenários acadêmicos e da pesquisa científica no Brasil, que ela ressurja cada vez mais forte a cada crise que aparecer aí na ciência, tá? Eu vim convidado justamente para falar com vocês sobre as pesquisas que nós estamos desenvolvendo aqui no território sul-mato-grossense e mais especificamente eu venho desenvolvendo análises da paisagem do Pantanal, né? Uma área muito sensível, uma área muito recente e, portanto, vulnerável e que vem tendo influências antrópicas muito abruptas e marcantes, o que causa impactos negativos de extrema importância nessa área. Nós utilizamos várias técnicas biogeográficas e a minha proposta hoje é explicar um pouco para vocês e apresentar de forma exemplificativa algumas técnicas que nós estamos utilizando para essas análises no Pantanal, tá? Primeiramente, é importante a gente deixar claro para vocês o nosso arcabouço teórico de análise da paisagem dentro do Pantanal, ou para qualquer uma das análises que nós fazemos dentro da ciência geográfica, tá? A gente parte do princípio, né, baseado em alguns autores, tanto da filosofia quanto da geografia, de que é importante entender que a natureza ela tem um conceito importante para ser analisado, para ser considerado nas análises geográficas e, sobretudo, nas análises biogeográficas. É entender esse conceito evolutivo da natureza que faz com que o pesquisador ou o observador faça uma análise biogeográfica mais moderna, né, que sai dos elementos físicos naturais como primordiais e entenda também as influências antrópicas na constituição e dinâmica desses elementos físicos naturais. Tudo porque, de acordo com alguns autores, o primeiro entendimento que o homem teve da natureza foi de uma natureza mística, divina, onde Deus era o responsável pelos elementos que constituíam o arcabouço natural da Terra. Isso tudo movido principalmente pela dúvida, né? O que o homem não entendia, ele temia. Então esse medo faz com que se acredite em entidades divinas para poder ter uma resposta sobre determinados fenômenos. Basta a gente pensar um pouco nos deuses e deusas, todos eles têm uma referência à natureza, o deus da terra, o deus do trovão, a deusa do mar, enfim. O homem, nesse momento que entende natureza divinizada, ele a entende assim justamente porque ele se entende enquanto natureza, ele se vê como natureza, né? No entanto, como qualquer outro animal da natureza, da fauna, ele buscou formas e mecanismos para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da sua espécie. Dentre esses mecanismos foi o viver de forma gregária. O homem, assim como o macaco, assim como vários outros animais, poderia viver de forma solitária, mas ele optou por viver de forma gregária para garantir as suas premissas naturais de sobrevivência, né? Integridade física, segurança alimentar, até chegar na reprodução. Só que essa dinâmica de vida de forma gregária que o homem optou de forma natural, o transformou em uma dinâmica de sociedade. E é nessa ruptura comportamental que o homem passa a viver como sociedade, que ele começa, na busca de novos territórios, a cada vez mais, como diz o próprio Milton Santos, cada vez mais modernizar e aprimorar as suas formas primitivas naturais de caça, pesca e organização social. E nesse aprimoramento do seu trabalho, o homem então criou mecanismos de elaboração de territórios. Esses mecanismos de elaboração de territórios criam cada vez mais paisagens diferenciadas, diversificadas,
completas, inclusive distintas em um mesmo território, né? E é essa criação de paisagens complexas nos territórios que vão gerar meio ambientes que proporcionam má qualidade de vida ou boa qualidade de vida para a população, dependendo dos constituintes organizativos dessas paisagens nesses territórios, né? E dependendo dessa configuração paisagística, esse meio ambiente pode estar em risco, trazendo má qualidade de vida para essa sociedade, né? Inclusive por vários viés que tem que ser pesquisado por várias ciências, inclusive a ciência geográfica. É um pouco mais complexo que isso, eu fiz aqui de forma reduzida, mas é para vocês entenderem que existe um arcabouço que me faz pensar desde o conceito de natureza até nas influências antrópicas para analisar riscos que estão inerentes às formações de paisagens. E a gente leva a biogeografia como uma ferramenta para essas análises geográficas. A paisagem, portanto, ela é analisada pela geografia por um viés sistêmico, onde o potencial ecológico, né, que é tido por clima, geomorfologia, hidrologia, a exploração biológica pela vegetação, solo, a fauna, elas estão interligadas e conversando dialeticamente, mas não sozinhas. Elas estão também sendo influenciadas por ações antrópicas. É esse arcabouço sistêmico e cíclico que nós vamos chamar de geossistema. E a biogeografia é importante porque ela é fundamental para a análise de 2 desses 3 itens que compõem esse geossistema, que é a exploração biológica e o potencial ecológico. Por isso que nós utilizamos a biogeografia como uma das ferramentas para as nossas análises da paisagem, tá? As nossas pesquisas estão sendo voltadas principalmente para essa área principal aqui no coração do continente sul-americano, que é o Pantanal brasileiro. O Pantanal ele é considerado pelo Absáber como um complexo de ecossistemas. E o que quer dizer um complexo de ecossistema? Ele sofre influência de vários biomas existentes ao seu redor. O Chaco boliviano, o Cerrado brasileiro, a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica, todos eles interferem de alguma forma, direta ou indiretamente, na composição ou no mosaico florístico e faunístico dessa área. Portanto, o Absáber, Aziz Nassib Absáber, não considera o Pantanal um bioma, e sim um complexo de ecossistemas, tá? Um dos exemplos é essa mudança de paisagem aqui em apenas alguns meses, onde nós temos aí em novembro, né, fechando a primavera e iniciando o verão, um período de extrema seca do Pantanal. E depois, em março, que já é aí o fechamento do verão, o período de extrema inundações, onde os picos de inundação transformam a paisagem em ambientes completamente inundáveis, né? E faz com que a fauna e a flora seja adaptada a essa região, tá? Isso acontece porque a planície pantaneira, que é essa área amarela, ela é regida por esse corpo hídrico principal, que é o rio Paraguai, o qual recebe influência de vários afluentes aqui que vêm lá do Planalto. No entanto, quando esses afluentes saem do Planalto, eles chegam muito rapidamente na planície, só que essa planície é tão plana que o seu gradiente topográfico não permite uma velocidade no fluxo da água. Então a água começa a descer muito lentamente e quando cai no seu fluxo principal, a lentidão é ainda maior desse fluxo em direção ao rio Apa. Portanto, essa lentidão, aliada à velocidade que as águas descem do Planalto, faz com que essa área seja inundada todos os anos com uma constância e uma continuidade muito significativa. E, obviamente, a biogeografia da área é regida justamente por esses pulsos de inundação, tá? As paisagens que são elaboradas naturalmente por esses pulsos de inundação é que tornam o Pantanal um atrativo, tanto turístico, quanto econômico, quanto também potencial ecológico. Aqui, por exemplo, são as lagoas, né, os sistemas lacustres existentes na área central do Pantanal, que é o Pantanal da Inhacolândia. E por terem paisagens muito exóticas, até mesmo extremas, nós vamos ter uma
biodiversidade faunística instalada nessa área que traz então uma riqueza muito grande ecologicamente falando para essa área, que nos dá essa importância e necessidade de pesquisas no Pantanal, principalmente pelos viés biogeográfico. Tá? Mas é claro que o Pantanal também ele é ocupado pelo homem, não só pelas culturas primitivas, mas o desenvolvimento de algumas tradições e de manejo econômico do solo fez com que, por exemplo, se desenvolvesse a pecuária como economia tradicional da área, que é aquele sistema de comitiva que vocês devem ver aí como principais imagens do Pantanal. Mas vale destacar que esse sistema de comitiva ele só existe porque ele obedecia os pulsos de inundação da área, ou seja, os fazendeiros tradicionais sabiam que quando está próximo dos picos de inundação, é preciso que ocorra a retirada do gado para ambientes ou áreas mais altas, não inundáveis. E aí todo o gado é levado de forma concomitante para essas áreas mais altas, formando as boiadas ou comitivas pantaneiras. No entanto, com o advento da modernidade, as estradas já foram melhores, adaptadas ao Pantanal, e hoje em dia esse sistema tradicional está praticamente esgotado. Nós temos vários leilões no Pantanal que inclusive traz os caminhões para buscar o gado e não mais fazer o sistema de comitiva. Tá? Isso fez com que o homem rapidamente transformava esse ambiente natural em um ambiente artificial para acelerar a criação de gado, uma pecuária então cada vez mais extensiva, aonde quanto mais espaços você tivesse para criar gado, melhor. E a melhor forma de criar espaços é não tendo apenas os campos naturais, mas retirando a vegetação e plantando gramíneas artificiais, fazendo com que você aumente as áreas para a criação. No entanto, essa transformação de ambientes naturais em ambientes artificiais está trazendo o que nós chamamos de ambientes desequilibrados. Aqui é o exemplo de uma espécie que é pantaneira, que é a canjiqueira, mas a ocupação dela está se tornando cada vez mais desequilibrada, inclusive se tornando monodominante em ambientes muito vastos, porque esses ambientes são ambientes de desmatamento, ou seja, foram retiradas as vegetações arbóreas, o processo de competição acaba inexistindo e ela vai predominando cada vez que ela ganha espaços, sendo levadas inclusive pelas águas das inundações típicas do Pantanal. Existem várias técnicas biogeográficas que a gente pode utilizar para fazer análise dentro do Pantanal, tanto para os estudos da fauna quanto para os estudos da flora. Eu trago aqui alguns exemplos, como os registros históricos das ocorrências de flora e de fauna, que pode ser feito principalmente por documentos locais e também documentos oficiais, consultas de herbário ou de museus. No caso específico da fauna, fisionomia da vegetação, estudos florísticos, fitossociologia. No caso da flora, registros de som, observação comportamental de animais, visualização de registros ou vestígios, resíduos de restos de animais. Tudo isso para você chegar em caracterização de degradação, recuperação de algum ambiente. Então, as técnicas que a biogeografia traz, elas são amplas, mas elas estão muito ligadas principalmente à fauna e à flora, de maneira bem específica, e acabam tendo, então, análises biogeográficas muito faunísticas ou muito florísticas. Nós tentamos aqui, nos nossos trabalhos de biogeografia, sob o olhar da ciência geográfica, trazendo técnicas oriundas da geologia, geomorfologia, da climatologia, da hidrologia e da pedologia e, obviamente, dos estudos biogeográficos, para ter essas análises biogeográficas mais complexas e tentar chegar o mais próximo do todo, como Humboldt já previa alguns séculos atrás, estudar as partes para poder entender o todo.
Um dos exemplos dos nossos estudos é o que o Messias Modesto dos Passos, no seu livro Biogeografia e Paisagem, traz como principal para a análise biogeográfica, que é a análise do visível. E a vegetação é o nível mais visível da paisagem que nós podemos ter no primeiro momento da relação do observador com a sua área de estudo, né? Para essa análise do visível da vegetação, a gente trabalha com as fichas, com as pirâmides de vegetação por meio das fichas fitogeográficas, que nada mais é do que uma maneira de representar graficamente a estrutura de um ponto específico de um fragmento florestal. Representando essa estrutura, aquilo que visualmente eu achava que era homogêneo, eu posso identificar as heterogeneidades desses ambientes florestados, seja fragmentos ou seja unidades contínuas, né? Então, se eu tenho 3 ou 4 parcelas, eu posso comparar gráficos, que são as pirâmides de vegetações, e observar então por porte qual que é a estrutura da minha pirâmide, se ela é uma estrutura inversa de uma pirâmide, ou seja, o topo é maior do que a base, ou se ela é uma estrutura piramidal comum, onde a base é maior do que o topo. Significa então que nós temos uma constituição da vegetação arbórea e da vegetação herbácea que vai permitir a gente dizer, inclusive, se a área está em equilíbrio, está em regressão ou se está em progressão, principalmente analisando a abundância e dominância, que equivale à superfície coberta pelas plantas, ou a sociabilidade, que é o modo de agrupamento das plantas em cada parcela analisada. Então, nossos trabalhos vêm desenvolvendo aí essas representações de pirâmides e nos ajuda muito a entender a heterogeneidade de uma unidade florestal. Tá? Obviamente, a pirâmide nos dá a relação alelobiótica entre as espécies florísticas e até mesmo as espécies florísticas e faunísticas. A relação alelobiótica que é pautada na relação do indivíduo com outro indivíduo. Mas para a análise biogeográfica ser completa e complexa, é importante que a gente também analise a relação ecobiótica. E aí, por exemplo, a entrada da pedologia é fundamental, nos mostrando que o solo é uma base que comporta a estrutura que está na superfície, portanto, as mudanças ocorridas na superfície, as heterogeneidades ocorridas na superfície, pode ter relações ecobióticas com a estrutura pedológica. Então, essas fichas pedológicas de análise de solo, onde nós vamos usar coletas, descrição de campo com o uso da tabela Mansell, né, do pé do comparador, do trado holandês para fazer sondagens a cada 10 centímetros de profundidade, nos permite também fazer representações gráficas de perfil de solo, por exemplo, e analisar depois juntamente com nossas parcelas. Tá? Além disso, a climatologia, sobretudo a climatologia geográfica, traz para a biogeografia uma ferramenta muito interessante que é a análise da microclimatologia. O microclima ele é baseado na escala de detalhe, nas escalas inferiores de análise, ou seja, em ambientes muito pequenos e em tempos também reduzidos, como análises diárias ou análises horárias. Olha o que aconteceu em determinado ponto de manhã, à tarde e à noite, com a entrada da radiação solar, a permanência durante algumas horas da radiação solar e a saída da radiação solar nesse ambiente que está um mais próximo ao outro, né? Essa microclimatologia nos permite, então, trabalhar com as relações ecobióticas também de maneira muito importante para a análise biogeográfica. Tá? Como eu falei antes, nós entendemos a natureza também como uma natureza antropizada, uma natureza sob pressão, uma natureza que está em fase de uso pelo homem, de dominação muitas vezes. Portanto, os aspectos antrópicos são fundamentais para serem analisados. É importante também ter uma ficha de caracterização dos aspectos antrópicos que permite identificar resíduos sólidos, erosões, desmatamento e todo e qualquer elemento que seja introduzido pelo homem no ambiente natural. Tá? E por fim, e não menos importante,
a fauna, que é o mais difícil para nós profissionais geógrafos, mas com a ajuda dos amigos das ciências naturais, sobretudo da biologia, da biologia, nós conseguimos aí algumas ferramentas, né, e técnicas de avistamento, vocalização de vestígios e resíduos, identificar as possíveis ocupações da área, até mesmo para entender o potencial ecológico dessas áreas enquanto ambiente de proteção para a existência da fauna. Tá? E claro, cabe ressaltar que o advento da modernidade trouxe uma agilidade nos processos de coleta de dados. Nós temos hoje softwares e aparelhos que permitem a aquisição de tempo mais rápido, em escalas de maiores detalhes, em lugares de difícil acesso. Então, as imagens de radar, as imagens de satélite, os sensores como as câmeras termográficas, os termohigrômetros, data loggers, as armadilhas fotográficas e os drones permitem que nós conseguimos hoje, em uma atividade de campo do Pantanal, que geralmente é 5 dias, uma aquisição de dados muito mais detalhada do que nós tínhamos anteriormente, que precisava ficar mais tempo no campo, envolvia mais dinheiro, mais disponibilidade dos pesquisadores e trazia menos quantidade de dados. Hoje a gente fica menos tempo no campo e traz uma maior quantidade de dados para ser analisado. Tá? Então aqui eu trago para vocês alguns resultados que nós conseguimos ao longo desses tempos. Né? Então a gente trabalha muito com a caracterização, porque o Pantanal é uma área carente de caracterização, por meio de mapeamento, mas também de trabalhos de campo para identificar unidades de paisagem ou unidades biogeográficas, né? Tanto nos seus elementos dinâmicas naturais quanto na influência antrópica, utilizando técnicas de geoprocessamento com produtos de sensoriamento remoto, imagens de satélite, por exemplo. As transformações da paisagem, como por exemplo este trabalho que trouxe tanto análise da vegetação, análise de solo e análises químicas da água e nos permitiu entender algumas unidades de paisagem como lagoas alcalinas que estão sofrendo ocupação do homem e, portanto, mudando a sua paisagem, a sua configuração paisagística, transitando de um sistema natural chamado de lagoas alcalinas ou lagoas salinas para outro sistema, que são as lagoas doces. Essa mudança, de acordo com as nossas pesquisas, ela é ocasionada ou acelerada principalmente pela ação antrópica, já percebida pelos moradores locais, mas precisando de dados aí mais apurados para poder analisar. Tá? E por fim, não menos importante, as análises microclimáticas, que, por exemplo, nos traz o potencial ecológico da área. Aqui, por exemplo, analisando dados com o uso de data loggers, de temperaturas diurnas, vespertino e noturnas em ambientes muito próximos, uma mata ciliar, um campo aberto e um capão, nós percebemos que existem áreas muito mais quentes que as outras e que, se elas forem desmatadas ou retirada um tipo de vegetação que faz o processo de sombreamento e garante a amenização térmica, as espécies que dependem desse sombreamento podem rapidamente acelerar o seu processo de crescimento e desenvolvimento e causar um desequilíbrio nessas áreas. E outras espécies que dependem desse mínimo e máximo de umidade e temperatura podem vir aí a se extinguir ou não se adaptar a essa nova configuração ecobiótica existente aí nessa área. Tá? Então, os nossos trabalhos vêm permitindo esse tipo de análise e nós, inclusive, gostamos de acentuar a importância que os trabalhos biogeográficos, utilizando técnicas, inclusive, adaptadas, são para o Pantanal. Porque essa área é uma área sensível, é uma área que está em processo de uso ainda e precisa de análises mais totalitárias. Tá? O nosso laboratório vem tentando desenvolver esse tipo de análise, utilizando ferramentas da biogeografia, mas também ferramentas de outros ramos da geografia
para conseguir fazer uma análise mais totalitária, né? Uma análise mais próxima do real. Tá? Então a nossa ideia aqui era simplesmente mostrar aí alguns dos nossos resultados e principalmente algumas das técnicas utilizadas. Nós ficamos à disposição no Laboratório de Biogeografia e Climatologia Geográfica e desejamos aí um bom evento para todos. Muito obrigado, ANAP, pelo convite.